Meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco nesse momento, nesse estudo. Que a gente possa agradecer ao Pai por estarmos aqui novamente na nossa casa espírita. Os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, sejamos todos bem-vindos. Meus irmãos, vou pedir a nossa irmã Isolina para ler uma mensagem para nós. Logo após vai fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo. Lembrando que está com muita saudade da casa espírita. Essa energia aqui, quando a gente adentra, a gente sente algo diferente, né? A gente sabe que lugares onde se pratica oração, meditação, vai criando uma egrégora, uma aura, uma energia de paz. E quando a gente adentra, a gente passa a absorver essa energia. A gente também se alimenta das energias do ambiente onde nós estamos. Então, nós temos muito a agradecer de estarmos de volta, né? Zolina, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Fortalecemos, se fortalecemos no Senhor. Paulo, Efésios 6 e 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam na cultura, na inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à decepção, no poder político que o tempo desfaz, no oásis da felicidade exclusiva, que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que se põe pensando hoje para acabar nesse caminho. Todavia, somente a consciência edificada, pelos deveres bem cumpridos e a face das leis eterna, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio do mal. E somente que sabe santificar-se por amor encontra incorruptível segurança. Fortalecemos-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para frente na execução da tarefa, pois bem merecemos confiar. Jesus, divino e amado Mestre, aqui nos encontramos, Pai, para te agradecer, Senhor, essa oportunidade que nós tivemos de voltar à nossa casa, Senhor, e te agradecer, Senhor, por tudo. Agradecer também pela nossa reunião de hoje, Jesus, que você possa trazer para nós os Espíritos, amparar Ele, proteger Ele, que possa transmitir tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos de um. Eu principalmente, Senhor, cheio de erro, cheio de defeito, mas sim, Senhor, querendo ser melhor para nós. E abre para nós, Jesus, mais uma reunião, no plano espiritual, quanto nós temos ter a beleza espiritual e material. Que assim seja. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, no último estudo que fizemos, nós respondemos algumas perguntas que foram enviadas para nós, perguntas diversas sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, e faltaram duas perguntas para poder refletirmos a respeito. Então, nesse início de reunião, sejam bem-vindos. Nesse início de reunião, nós iremos responder esse restante de perguntas para os nossos amigos que estão ouvindo. A primeira pergunta é da nossa irmã Leir. Ela perguntou algo bem interessante sobre o momento que estamos vivendo e sobre a questão da nossa evolução pessoal aqui na Terra. Eu vou colocar aqui com as minhas palavras, que ela passou o áudio, eu anotei com minhas palavras, mas a essência da pergunta é a mesma.
A pergunta é o seguinte: estamos todos na mesma condição no planeta Terra, com nossos débitos, com os nossos karmas. Uma das chagas maiores, nossa, aqui na Terra, é o egoísmo. Queremos, às vezes, muito bem para nós mesmos, para a nossa família, mas, às vezes, não nos dedicamos tanto a levar esse bem também às pessoas que não pertencem ao nosso ciclo. É a essência da pergunta dela. E fazendo ainda muito pouco para o próximo. Qual seria o caminho mais rápido para acabarmos com esse egoísmo e evoluirmos em direção ao amor? Porque a proposta espírita realmente é desenvolvermos esse lado da compaixão em nós, da reforma íntima. Só que nós percebemos que muitas vezes nós ficamos estacionados e durante um bom tempo sem estar trabalhando interiormente essas questões em nós. Quando eu ouvi a pergunta da nossa irmã, me veio na hora a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando. Então, como nós já estudamos o Livro dos Espíritos, nós vamos passar para a questão 919 só para respondermos a pergunta dessa nossa irmã. Porque Allan Kardec aborda isso com os benfeitores espirituais. Aí eu peço licença para eu ler para os irmãos, para a gente poder refletir juntos. Eu vou ler aqui, porque está mais perto aqui do áudio, para os irmãos que estão em casa poderem ouvir bem. Na questão 919, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores. 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Allan Kardec faz essa pergunta aos benfeitores espirituais. E os benfeitores respondem o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É uma das questões principais dessa obra, é essa. É interessante que as questões mais profundas e mais bonitas desse livro que nós estudamos são as menores. São aquelas, as perguntas são curtas e as respostas são curtas também. O que conhece-te a ti mesmo? É o autoconhecimento. Quando os espíritos falam, um sábio da antiguidade já vos disse, ele está se referindo a Sócrates. Sócrates foi considerado o pai da filosofia. Viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e ele era um indivíduo muito sábio. Ele deixou uma célebre frase que muita gente conhece, que é só sei que nada sei. E essa frase ela é profunda, porque Sócrates quer dizer que o maior sábio é aquele que sabe que não sabe quase nada. Porque o indivíduo que ele tem essa condição de aprendiz, ele se coloca nessa condição de aprendiz, ele se torna mais sábio, porque ele está sempre aberto a novos conhecimentos. Imaginem bem, se o indivíduo chegar a um ponto da vida onde ele vai achar que ele já sabe de tudo. Ele se fechou, e ele pode se estacionar na sua evolução. Porque o indivíduo realmente que ele está aberto, ele está sempre vivo. Ele é vitalizado, a sua mente é vitalizada. Porque ele está sempre pensando, raciocinando, criando novos conceitos, novos paradigmas, cada vez mais avançados. Então, Sócrates, há 2.500 anos, já dizia isso. E aí, ele fala, conhece-te a ti mesmo. Essa frase estava escrita no templo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Então, o que os benfeitores falam é que para nós fazermos a nossa reforma íntima, não existe outro caminho a não ser o caminho para dentro de nós mesmos. Às vezes, realmente, nós caminhamos muito para fora. Nós fazemos muitas coisas para fora. Mas nem sempre essas atitudes externas estão em correspondência com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias aspirações profundas. Mas aí o Allan Kardec ele continua, e o modo, como fazer esse autoconhecimento? E aí que vem uma resposta maravilhosa do benfeitor Santo Agostinho, que foi um dos que escreveram as respostas desse livro aqui. Eu vou pedir licença para eu ler. Olha lá o que ele fala.
Allan Kardec faz uma segunda pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Qual é o meio da gente fazer esse autoconhecimento? E Santo Agostinho coloca uma coisa muito prática, muito prática. Eu gosto muito dessas coisas práticas, metódicas, porque a gente sabe que a evolução não é rápida. Não existe saltos evolutivos, tudo é gradativo. Olha bem o que eu coloco. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra ao fim da jornada. Eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais, em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Olha que interessante. Porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado, como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar em receio despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Olha bem que interessante, meus amigos. Ele coloca primeiro aqui uma espécie de uma fórmula. Não existe fórmula mágica para o autoconhecimento e para a reforma interior. Mas ele fala que toda noite ele parava, acreditamos antes de dormir, e fazia uma espécie de recapitulação do dia. Ou seja, como foi o dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Será que aquela atitude foi correta? Não foi? Essa recapitulação não é aquele pensamento estressante de ficar remoendo coisas. Não. É apenas uma averiguação da nossa casa mental. Como que eu passei esse dia? Será que eu passei da maneira que eu quero passar? Será que eu estou de acordo com
o estado emocional que eu quero viver realmente? Ou estou me deixando levar muito pelas situações, pelas opiniões, pelos impulsos inconscientes? Então Santo Agostinho propõe uma espécie de meditação antes de dormir. Porque a meditação, ela tem um poder desse. Quando a gente começa a meditar, aquele que pega todo dia e tira um momento para fazer essa introspecção saudável, automaticamente tudo aquilo que está incomodando o coração vem à mente. Quando a gente para meditar, e vários aqui já meditam, vem a mente, vem os pensamentos, vem aquilo que aconteceu no dia anterior, vem aquilo para fazer naquele dia posterior, vem aquilo que está incomodando. E como o processo de meditação não é julgar, é você apenas sondar como está a própria mente, aquilo vai sendo processado, vai sendo diluído, e vai havendo uma espécie de insight, onde você compreende algumas coisas, aceita algumas coisas. É como se fosse uma digestão psicológica diária. Às vezes, quantas vezes nós vamos dormir com determinada raiva ou mágoa? Isso é terrível para o espírito. Dormir com alguma mágoa. É importante processar isso antes de entrar no reino onírico, que é o sono. Importante perceber e, de certa maneira, compreender um pouco, mesmo que não dê para compreender tudo, porque às vezes acontece alguma coisa no dia da gente que é muito forte, e não dá para você fazer um perdão ali instantâneo, mas pelo menos digerir um pouco, no outro dia digere mais um pouco, no outro dia digere mais um pouco, e aí a gente vai fazendo esse processamento interior, e nós vamos ficando mais leve. Na verdade, Santo Agostinho está propondo isso. Mas aí ele continua mais, ele coloca aqui: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, ou seja, às vezes a gente praticou algum ato, e aí a gente fica indeciso: será que isso aqui foi certo que eu fiz? Será que isso que eu falei realmente foi correto? Será que eu deveria ter falado isso ou não? Primeiro, Santo Agostinho coloca a importância de sermos reflexivos em relação ao nosso próprio comportamento. A doutrina espírita, ela acredita que o ser humano se transforma, que o ser humano melhora. Mas o indivíduo ele só melhora se ele quiser. Eu só melhoro se primeiro eu reconhecer o que eu tenho que melhorar. Se eu nunca parar para olhar para dentro de mim e ver o que eu posso melhorar, eu nunca vou melhorar. Eu vou continuar sempre seguindo o mesmo padrão de condicionamento mental, com os mesmos comportamentos, naquele ciclo vicioso, né? Muda as pessoas, muda as situações, e a gente continua repetindo o mesmo comportamento. São pensamentos inconscientes. Na medida que a gente começa a refletir, a gente começa a se afastar um pouco desse condicionamento mental, desses impulsos. E aí ele fala assim: se a gente ficar em dúvida em alguma ação, no valor, se eu pratiquei certo ou errado, pergunta como a qualificaria se fosse feita por outra pessoa em relação a nós. E essa regra ela é universal e atemporal, e Jesus já disse há 2000 anos: fazei ao outro aquilo que quer que o outro lhe faça. Isso é fantástico, porque isso não tem época, isso não tem religião, não é uma religião específica que prega isso, são todas. Isso é a lei divina da plantação e da colheita. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. É simples, né? Mas às vezes é tão difícil, né, meus irmãos? Mas é simples. Para nós é difícil porque nós ainda somos imperfeitos. E isso ainda não faz parte totalmente do nosso ser. Mas é uma regra de ouro. Se eu estou em dúvida, eu falo assim: se ele fizesse isso comigo, como eu me sentiria? Eu ficaria confortável? E aí, se eu perceber que aquilo ali me incomodaria muito, então quer dizer que eu não poderia ter feito isso em relação ao outro. O Espiritismo, ele defende uma lógica que é uma lógica superior. A lógica de Jesus é uma lógica de você plantar o bem o tempo todo, mesmo diante de situações adversas e desafiadoras. Porque não existe outro modo de encontrar leveza na vida. Qual é a lógica do mundo?
Infelizmente, a lógica do mundo ainda é a lei de Talião, que está lá no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Eu amo os meus amigos e odeio os inimigos. Isso é a lei do Antigo Testamento. Tem muita gente seguindo essa lei. Jesus não. Ele propõe outra lógica, que é bem superior. Ame os inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Por que a lógica de Jesus é superior? É lógico que ele não está pedindo para a gente ficar afetuoso com alguém que não gosta da gente. Tem que existir prudência, né? Temos que sermos prudentes. Mas ele está falando do nosso estado interior, do nosso coração. O nosso coração, para o nosso bem, é importante que a gente não guarde mágoas. É importante que a gente deixe cair esses pesos. Perdoe. Dentro de um processo, é lógico. O perdão é um processo, muitas vezes devagar, mas é o único caminho. Perdoar aquele que praticou alguma coisa, porque talvez nós, na situação dele, nós faríamos até pior. Então, é uma lógica bem interessante. E aí, para complementar, esse benfeitor aqui, ele coloca assim: não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que eu faria um amigo. Fantástico isso aqui, meus irmãos. O amigo nem sempre fala algumas coisas que às vezes a gente está precisando de ouvir, não é isso, meu irmão? O amigo, ele tem sempre aquela preocupação de estar cortês, de estar fraterno. O inimigo que nos incomoda tanto, graças a Deus eu não tenho inimigo não, pelo menos de minha parte, né? Mas, nesse mundo a gente não é... Nem Jesus agradou todo mundo, né? Então não somos nós que vamos agradar todo mundo. Mas, aquele indivíduo que às vezes nos incomoda, seja onde for, se a gente prestar bastante atenção na atitude dele, ele pode ser um grande benfeitor para a nossa evolução. Porque ele aponta exatamente o dedo na nossa ferida, naquilo que nós somos mais frágeis. Então, o que o Espírito está dizendo aqui é que Deus, às vezes, coloca pessoas problemáticas ao nosso lado, perto de nós, justamente para nós enxergarmos alguma coisa em nós. Porque os amigos, às vezes, eles não nos fazem enxergar. Porque estar com os amigos é maravilhoso, mas algumas realidades mais profundas, muitas vezes o amigo olha e fala assim: não vou tocar nesse assunto, porque esse assunto é muito delicado para ele, eu posso magoá-lo. Agora, o adversário, né? Esse aí não. Esse aí não se preocupa com isso, não. Ele vai, dedo na ferida. E aí o indivíduo se transtorna. Mas se mexeu muito é porque existe alguma coisa ali dentro para processar. Imagine bem, meus irmãos, Jesus teve inimigos. Teve inimigos que o traíram, que o prenderam, que o levaram à cruz. Mas quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe um estado de presença, quando Jesus é preso, tão grande, e de amor, de compaixão. Nós estamos falando do maior espírito do nosso conceito que desceu aqui na Terra, que é o Cristo. Ele foi preso e ele foi levado à cruz. Em todo momento, a expressão dele é uma expressão de amor. Quando ele estava junto aos discípulos, que ele foi preso, e Judas chegou e falou com os soldados assim: aquele que eu beijar é Jesus, para eles saberem quem eles iam prender. E ele vai dar um beijo. Jesus fala assim: que vens, amigo? E Jesus dá um beijo no rosto de Jesus. E depois ele prende. Jesus já sabia que ia ser preso, que ia ser morto. Ele já tinha avisado isso antes. Mas Jesus, mesmo sabendo, chama Judas de amigo. Chama Judas de amigo. Depois ele é preso, ele é humilhado, ele é chicoteado, e é por fim crucificado. É uma das piores mortes que existe.
é a crucificação. Ela é muito dolorosa. E no alto da cruz ele ainda fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então a gente percebe que o coração de Jesus ali era pura compaixão e amor, mesmo naquela dor intensa, física e emocional. Então parece que a mensagem maior de Jesus é essa, que só o amor pode curar o mundo. Não existe outra fórmula a não ser o amor. A gente está vendo muito fogo aí no Brasil, né? Pantanal, pegando muito fogo. Também lá nos Estados Unidos, né? Tem um estado lá que decretou estado de desastre, nem a calamidade, não, de desastre, de tanta queimada lá. O fogo não se apaga com fogo. O fogo se apaga com água. O ódio não se apaga com o ódio. O ódio ele só se apaga com amor. Então a única forma de curar o mundo, o ódio do mundo, é através do amor. Não existe outro caminho. O amor ele cura, ele acalenta, ele acalma. O amor ele consola. O indivíduo que está muito armado, que está com muita raiva, ele só desarma diante do amor verdadeiro. Ele só consegue voltar um pouco ao equilíbrio na presença do amor. Se tiver o outro armado também, o que dá ali é o quê? É apenas briga e guerra. Então, Jesus ele mostra muito claro isso, que é só o amor que cura o mundo, não existe outro. Seja de qual expressão for, mas é o amor. E aí, no final, ele termina aqui. Colocai, pois, na verdade, a metade da questão, né? Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Coisa maravilhosa, né? O que vale uns minutos? Nosso dia tem 24 horas. Se a gente reservar 10 minutinhos para a gente fazer essa introspecção, é algo que nós estamos plantando para a nossa vida eterna. Porque a gente está fazendo uma reformulação, aquisição da alma. Quer falar, meu irmão? 5 minutos também é bom, dentro do tempo de cada um, mas sempre traz esse reconforto. Meus irmãos, nós vamos passando agora para nossa outra obra. E eu peço desculpa aos amigos, mas eu estou lendo as obras. Acho que você poderia ler para nós, Olina. Pode ler para nós? Não, você lê muito bem. Ajuda nós aí, que economiza aqui a coisa. Aqui, ó. Você lê e depois a gente reflete. Quem não tiver o livro, só prestar atenção, que a mensagem é curta. Meus amados, comenta-se com uma rápida processo parente dos ímpios. Admira-se o creme da boa posição e dos homens, que desconhecem o sepulcro, muitas vezes altamente colocado na esfera financeira. Muitos perguntaram: onde está o Senhor? Que eles não viram o processo de recursos. A interrogação, no entanto, evidência mais ignorância que a sensatez. Onde a finalidade do tesouro, a moeda do homem perverso. Ainda que experimentasse na terra inaterável saúde de 100 anos, teria perdido abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida a importância aos bens exteriores, aquele que exclusivamente acumula vantagem transitória, fora de sua alma, plenamente esquecida da esfera interior. São dignos de piedade e deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus, sente-se identificado como Pai em qualquer parte que seja conduzido. Na dificuldade, na tormenta, guarda a alegria e a herança, a divina
e tesouro do coração. Do ímpio e razoável esperamos a indiferença, a ambição, a avareza e a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante e natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós só há, amados, esperamos coisas melhores. Muito bom. Muito obrigado, Sofia. É interessante, meus irmãos, porque essa parte aqui, eu acho que quase todos aqui conhecem essa obra, né? A obra é Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, que escrevia através de Chico Xavier. Obras maravilhosas essas, né? E o título é Os Amados. Ele coloca como epígrafe uma fala de Paulo. Paulo coloca assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olha bem que interessante, meus irmãos. Ele coloca aqui que muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? Porque o que ele vem falando é que dos discípulos do Cristo, daqueles que se propõem a caminhar no caminho espiritual, a vida pede algo melhor, mas não algo melhor segundo o mundo. Segundo o mundo, algo melhor é quando o indivíduo adquire condição financeira muito grande, que também não tem problema nenhum, faz parte da vida. Poder temporal, beleza física, fama, que tudo isso é natural o indivíduo ter, faz parte do mundo. Mas isso é o que o mundo oferece de melhor. E existe aquilo que a espiritualidade oferece de melhor. É essa a comparação. Que ele coloca aqui: ainda que experimentasse na Terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Ou seja, cuidar do corpo é importante? É lógico que é importante. Mas todos nós um dia deixaremos o corpo aqui na Terra. Porque o corpo ele veio do pó. E para o pó ele vai voltar. Ele vai virar pó novamente. Então, o que o benfeitor está falando aqui é que as coisas terrenas, elas são efêmeras mesmo. Elas são passageiras. E se a gente colocar o coração nelas, querendo que elas sejam eternas, nós vamos sofrer. E eu citei um, que é o corpo, né? Mas ele continua aqui, ó. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. O que a espiritualidade nos diz é que quando a gente desencarna, a gente não leva nada além do que sentimento e conhecimento que a gente adquiriu. Isso são coisas da alma. Todo o resto que não é sentimento e não é conhecimento, nós deixaremos aqui. Posição social. Um dia nós vamos morrer e vai ficar aqui. Eu posso ter sido o presidente da República, ou o rei. Quando eu chegar do lado de lá, o que vai dizer se eu vou estar bem ou mal é o meu estado interior. Quantas vezes nós não vemos, por exemplo, cantores muito famosos morrendo por overdose ou em depressão? Eu tenho alguns cantores que eu admiro muito pelo talento deles, né? Sempre admirei. Elvis Presley é um, Michael Jackson é outro. Dançava muito, cantava muito, mas desencarnaram de uma forma lamentável interiormente. Mesmo com todo o talento, mesmo com toda a fama, tiveram tudo que um indivíduo nessa área gostaria de adquirir. Alcançou o ápice, mas interiormente não desencarnaram muito bem. Michael Jackson ele desencarnou quase como uma overdose, assim, remédios para estresse, né, fortes para acalmar, o corpo não aguentou. Existem alguns vocalistas de bandas que promoveram até o suicídio. Então, como assim?
O que esse mundo oferece não é tão bom, por que esses indivíduos às vezes chegam de forma tão lamentável no final da existência física? Então, o que Emmanuel está falando aqui, que existe algo que preenche mais o coração, o ser interior. E isso é Deus. Isso é compreensão da espiritualidade, conhecimento da vida após a morte, sentido existencial. O que faz trazer depressão para nós é a falta de sentido existencial. Qual é o meu caminho aqui na Terra? Eu estou aqui para fazer o quê? Qual é o meu propósito? Eu vim de onde? Para onde eu vou? Qual é o sentido de eu estar aqui? Eu tenho encontrado, às vezes, pessoas na escola, principalmente, muita gente com falta de perspectiva, falta de norte, sabe? E às vezes corre atrás a vida toda de alguma coisa material e quando consegue, não sabe nem o que fazer com aquilo. Porque achou que aquilo ali traria uma certa felicidade, quando na verdade não traz. Vejam bem, meus irmãos, tudo isso é natural. Querer conquistar alguma coisa, seja um bem material, seja uma condição financeira, seja uma posição social, isso tudo é natural, faz parte da vida, não tem problema nenhum nós conquistarmos. Mas que o benfeitor vem falando que o que fica do lado de lá é o desenvolvimento que nós fizemos dentro de nós, são as habilidades e competências espirituais que nós desenvolvemos através desses trabalhos. Na educação tem falado muito sobre isso, sobre competência e habilidade. Não mais conhecimento gravado na mente, mas qual é a habilidade? Por exemplo, andar de bicicleta é um conhecimento que quem aprende nunca mais perde. Porque não é um conhecimento de uma informação, é uma habilidade que a gente adquire. Quem aprende a nadar nunca mais esquece nada. Quem aprende a andar nunca mais esquece. São habilidades e competências físicas. O que o benfeitor vem falando, que o que fica no plano espiritual, quando a gente partir para o lado de lá, são as competências e habilidades espirituais que nós desenvolvemos aqui. Quais são essas competências e habilidades? Habilidade de perdoar, habilidade de amar, habilidade de ajudar, de praticar o bem. Tem pessoas que não praticam o bem com tanta facilidade que a gente olha assim e fala, puxa vida, ele faz isso com tanta naturalidade, com alegria no coração. Tem uma senhora aqui na casa espírita que só dela olhar para mim, é uma senhora já há muito tempo, antiga aqui na nossa casa. Ela foi minha vizinha durante muito tempo. Dona Isolina. Só dela olhar para mim, ela me acalma. A Dona Isolina, qual é a Dona Isolina? É só xará, minha amiga. Só dela olhar para a gente, ela calma. Aquele sorriso brando. Eu acho que a Dona Isolina nunca ficou estressada, assim, nervosa na vida dela, que eu nunca vi. Morei do lado da casa dela, muito amiga de minha mãe, durante muito tempo. Sempre aquela mansidão. Com certeza aquela alma conquistou isso em outras existências. Ela já trouxe isso. É uma habilidade. Então, aquilo que a gente conquista, a gente não perde mais. O que é da alma, a gente não perde. Deixa eu olhar o horário aqui, que lá está parado. Então, é isso que o benfeitor vem falando. E ele continua aqui, meus irmãos. Olha lá. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, passageiras, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Então, quando a gente vê, às vezes, o indivíduo passando por cima do outro por causa de poder, por causa de dinheiro, o benfeitor está falando aqui que a gente tem que ter piedade dele, porque ele ainda não desenvolveu essas habilidades que farão diferença no plano espiritual. André Luiz, que é um espírito que escrevia através do Chico, ele dizia que a gente está aqui na Terra para desenvolver órgãos espirituais, ou seja, capacidade de estarmos no plano espiritual em paz. O indivíduo que ele só vê a matéria, ele só trabalha para a matéria, só para atender as necessidades físicas, ele ainda não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é. A proposta de Jesus é loucura para esses indivíduos. Falar que o indivíduo pode se dedicar a um ideal apenas por querer ajudar, para algumas pessoas isso não tem lógica. Porque o mundo ainda trabalha muito na questão dos interesses. Eu vou fazer porque o que eu vou receber em troca, materialmente falando. A espiritualidade é o contrário, a lógica. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe.
quanto mais a gente doa, mais aquilo se multiplica, né? É uma lógica assim. Acreditamos que um dia o ser humano vai internalizar essa lógica, todos nós. E acreditamos que nesse dia o mundo vai estar regenerado. Tem uma música do Gabriel Pensador que eu gosto muito, que ele fala: o homem só muda na mudança da mente. E o mundo, ele só muda na mudança do homem. Às vezes a gente fica esperando um mundo novo, né? Quando é que esse mundo novo vai chegar? E a gente fala do mundo como se não fossem as pessoas, né? Na verdade, quando as pessoas se renovarem, quando nós nos renovarmos, esse mundo se tornará um paraíso. Não era necessário haver guerras, fomes no planeta. Não precisa. Comida tem para todo mundo. Não é falta de comida. Tem milhões de pessoas passando fome no mundo hoje, inclusive crianças. Não é por falta de alimento, não. Porque nas estatísticas, os alimentos que são desperdiçados no mundo daria para matar a fome do planeta. Então, o que falta é fraternidade. O que falta é gesto de caridade, só isso. Então, se o ser humano se renovar de dentro para fora, a sociedade vai se tornar mais justa, vai haver menos corrupção, vai haver menos guerra, menos fome. Porque a consciência de cada um vai cobrar. E quanto mais a gente vai estudando, mais isso vai ficando automático e imediato. A gente pratica um ato e rapidamente aquela consciência já, peraí, isso aqui não está tão de acordo assim. Aí a gente já procura reparar, já procura ali fazer alguma coisa, porque dentro de nós já tem um sensor mais apurado. Então nós acreditamos que o mundo vai se renovar quando esse sensor interno, essa sensibilidade das pessoas aumentarem. Sensibilidade em relação ao outro, né? A chamada alteridade, né? Se colocar no lugar do outro. Mas tudo é devagar, porque todos nós estamos caminhando lentamente, né? A evolução é devagar. E aí ele continua aqui. Constituindo os amados de Deus, no caso ele está falando daqueles que se propõem a caminhar na espiritualidade, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Isso aqui é fantástico também. O que é estar identificado com Deus? Onde está Deus? Onde será que está Deus? É uma pergunta interessante, né? Onde que está Deus? Deus está fora de mim? Deus está lá? Deus está aqui? Onde está Deus? Consideramos que Deus está em toda parte. Está em nós, está no outro. Inclusive aquela saudação namastê, né? Acho muito bonito aquela saudação namastê. Parece que ela significa isso. Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Fantástico. O Oriente é fantástico. As filosofias orientais são maravilhosas. Por isso que as artes marciais vieram de lá, né, Reinaldo? Lá do Oriente. Todas as artes marciais têm origem na filosofia de Confúcio, praticamente. Quase todas. Que é a filosofia da compaixão. Então a gente percebe que o indivíduo que ele se identifica com essa energia do Criador, Deus, com essa energia do amor, e o amor ele está em todos os reinos, em todas as instâncias. No ser humano ele se manifesta através dos sentimentos, mas nos animais através do instinto, nos minerais através da atração molecular da matéria. O amor é o que une tudo. União é o amor. O indivíduo que ele consegue sentir isso, independente da religião que ele pertence, independente até se ele pertence a uma religião, ele pode ser agnóstico, mas se ele sentir esse amor que está em tudo, ele passa a sentir a presença de Deus e passa a caminhar na espiritualidade. Seja cuidando de um animal, seja conversando com um irmão, seja fazendo uma comida que vai alimentar alguém. Se tudo que o indivíduo fizer, ele fizer isso com amor, com compaixão, ele está sentindo a presença de Deus na vida dele naquele ato. Não precisa do nome, se vai chamar Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou grande arquiteto do universo, ou Alá, ou força, ou luz maior, luz suprema. Nomes não é importante, não são importantes. O importante é sentir essa força, sentir esse poder de você acordar, estar grato pela própria vida.
e fazer tudo com carinho, com cuidado. Isso é um caminho espiritual. E aí, Emmanuel fala que desses indivíduos que propõem, que descobrem esse caminho, é esperado algo a mais, de acordo com a fala de Paulo de Tarso. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O indivíduo que ele encontra o Cristo, que ele encontra a espiritualidade, esse caminho espiritual, o que sai dele é algo mais precioso, chamado amor, compaixão, gesto de perdão, algo superior. E aí ele finaliza aqui, como apóstolo da gentilidade, que é Paulo de Tarso, né, exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Que possamos levar coisas melhores aos irmãos, ao mundo, né, meus irmãos? Meus irmãos, já estamos chegando devagar ao nosso horário. Gostaríamos de agradecer muito a presença dos irmãos. Nós vamos fazer a aplicação dos passes magnéticos coletivamente, respeitando aqui a distância, né, devido a essa pandemia. Sabemos que nós estamos passando momentos difíceis, né? O planeta nunca passou por esse momento que ele está passando, nessa proporção, não. Uma pandemia que praticamente para o globo todo, coloca de joelhos as grandes nações, faz escola parar, empresas pararem, só o hospital que não para, porque não tem como parar. Então a gente percebe que esses momentos aí são momentos que nos anunciam, nos propõem uma reflexão profunda sobre a vida aqui em sociedade. Todos nós, do ser humano, acreditamos que o ser humano ele deve aproveitar essa oportunidade para fazer algumas reflexões profundas dos paradigmas que norteiam a sociedade. Será que estamos caminhando direito? Será que nós estamos caminhando de uma forma onde nós respeitamos a natureza, respeitamos o outro? Porque a sensação que nós temos é que o mundo, a vida, o orbe, o planeta, que alguns chamam de Gaia, está devolvendo para o ser humano algo, uma ação que o ser humano está praticando já há muito tempo. Como se fosse uma resposta de alerta, de aprendizado. E nesse momento, assim, quando a gente retorna a um trabalho espiritual, como nós estamos retornando hoje, a gente fica muito grato, porque muitos irmãos não puderam estar, mas é um núcleo aqui, é um ponto de luz. A casa espírita, quando nós estamos orando, assim como todas as religiões, o que os espíritos dizem é que há uma geração de uma luz aqui, que não fica só aqui na casa espírita, é um ponto de sustentação para a cidade toda. Essa luz aqui, ela abrange o bairro, abrange a cidade. De alguma forma, essas orações que a gente faz, chega a pessoas, às vezes, lá dentro da casa dela, sem perceber. Inclusive, existem pesquisas científicas sobre isso, sérias. Como que aquele indivíduo que recebe a oração, mesmo à distância, reage positivamente a muitas coisas. Então, nós vamos fazer a nossa oração final, orando pelos nossos irmãos, aqueles irmãos que desencarnaram recentemente, orando pela cidade, pelo país, e logo após nós aplicaremos os passos magnéticos. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ligar o som aqui, para nós fazermos uma oração. Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, agradecemos estes momentos que estivemos aqui com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos, depois deste tempo de espera, estarmos de volta à nossa querida casa espírita.
rogamos aos benfeitores espirituais, os seus mensageiros, os trabalhadores espirituais desta casa, que possam estar encontrando em nós um coração aberto às suas sugestões, que possam estar encontrando em nós um psiquismo aberto à inspiração. Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a sua luz e envolver toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta Terra. Que o Senhor possa envolver todos os corações, em especial aqueles que sofrem, sejam dores físicas ou dores morais. Que o Senhor possa estar sempre conosco, Senhor Jesus. Que a sua luz que desce sobre nós neste momento possa fortalecer a nossa alma para continuarmos os nossos trabalhos, seja em nossa profissão, seja em nosso recinto doméstico, seja em nosso núcleo religioso, que possamos encontrar em Ti a força necessária para superar os desafios. E que esses momentos possam passar. E que essa sociedade possa renascer dentro de uma atmosfera de mais fraternidade, de mais equilíbrio e de mais paz. Agradecemos essa filosofia bendita que é o Espiritismo, por nos ajudar a compreender melhor as leis da vida. Assim como agradecemos todas as religiões sérias que ajudam o caminhante em sua direção à evolução e à perfeição. Que o Senhor possa continuar conosco neste momento, aqui neste momento, com os nossos irmãos que estão em casa acompanhando, que todos nós possamos sentir a sua aura descendo sobre nós, acalmando a nossa mente, tranquilizando a nossa alma. Permaneça conosco, Senhor Jesus. Que possamos na próxima quarta-feira estarmos aqui novamente. Que assim seja.